bom? Bom, gente, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu coloquei mais uma pergunta para chamar mais a atenção de vocês, né? Que é o porquê eu existo, para que eu existo. E primeiramente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos e fica ligado no que a gente vai falar, beleza? Esse vídeo não vai ter vinheta, não vai ter aquele negocinho de gente, tudo bom? Não vai ter, porque vai ser um vídeo bem aleatório mesmo, resolvi gravar de última hora, então vai ser um vídeo bem, entendeu? E, bom, gente, o ponto principal é como é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas o meu foco mesmo nisso foi porque eu fui criada e porque eu existo, tá? Então é isso. Então eu coloquei aqui, eu peguei um estudo da internet, coloquei aqui e vou trazer pra vocês que eu achei muito interessante. Nessa quarentena é muito bom a gente estar buscando a Deus, né? Nos enchendo da presença dele. Então eu coloquei, três perguntas eu coloquei, né? Primeiro, como é ser segundo o coração de Deus? A segunda, você já parou para pensar ou para se perguntar por que você existe? Veja. O que é a terceira? O que você é? E o que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Então, é uma coisa bem, né, que a gente se pergunta assim, por que eu existo, né? O povo diz, não, porque da sua mãe, do seu pai, que não sei o que, não é por causa só disso, não. Bom, gente, o negócio é o seguinte, essas são as perguntas mais feitas em toda a história da humanidade, até hoje a ciência tenta decifrar esse mistério, como tá aqui, ó, nesses estudos que eu coloquei, tá? É um mistério para quem não conhece a palavra de Deus e para quem não tem intimidade com Deus. E isso não é só uma exclusividade tipo dos cientistas, entendeu? Que vai descobrir por que você nasceu ou algo do tipo, mas também muitos cristãos eles não sabem dizer o porquê eles foram criados e para que eles foram criados, tá? Então eu vou falar aqui sobre a nossa existência que está em Efésios 1, do 9 ao 12, que diz: Fez o que havia resolvido e nos levou ao plano secreto que tinha decidido a realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o seu plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo e por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Ou seja, a gente foi feito para louvar a Deus, gente. A gente foi feito, sabe, para ser um povo escolhido por Deus. A gente foi feito para louvar e agradecer o nome do Senhor. A gente foi feito para fazer a vontade de Deus. Não a nossa vontade, não a vontade da carne, a concupiscência da carne, mas para fazer a vontade de Deus. Então, já poderia ser esse vídeo aqui, né? Mas como tem as outras perguntas, né, relacionados com essa pessoa segundo o coração de Deus, vamos prosseguir adiante. Então, baseado no texto, a gente, ou seja, na palavra, né, que eu li aqui, a gente pode observar outra coisa, que nós não fomos só feitos de um modo por acaso, entendeu? Do tipo, algumas mães dizem que foi acidente, mas não foi. Então, vamos para o ponto principal. Baseado nesse texto, podemos afirmar que o Senhor Deus não nos chamou para outra coisa, senão para sermos segundo o seu coração, pois fomos chamados para louvar a sua glória. Como eu falei aqui, né? Em Efésios 1, do 9 ao 12, no versículo 12, bem no finalzinho, diz que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo e louvemos a glória de Deus. Fomos feitos para louvar a Deus. Que massa, né, cara? E é muito top. E o que é ser segundo o coração de Deus? É ser do jeito que Ele quer que sejamos. Ou seja, proceder de uma forma tal que tenhamos a certeza de que Ele nos acompanha naquilo que fazemos. Ou seja, buscando a Deus, lendo a palavra, adorando ao Senhor, cantando louvores a Ele, dando o nosso melhor para Ele. Isso é você louvar a Deus. Você pode louvar a Deus com instrumento de cordas, ou seja, violão, baixo, guitarra. Você pode louvar a Deus com a sua voz. Qualquer coisa você pode louvar a Deus, então é muito massa isso. Deus é maravilhoso. Aí, isso também exige um comportamento fundamental, ser obediente e seguir aquilo que a palavra determina, ou seja, tudo que a Bíblia fala pra você fazer, você fazer. Ah, mas eu não consigo. Ninguém consegue cumprir tudo, a não ser se botar mesmo, sabe? Mesmo assim, ainda tem os erros, porque ninguém é perfeito, a Bíblia mesmo fala que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Mas o que resta é a gente buscar Deus mesmo, entendeu? Com toda a intensidade, para que a gente venha conseguir fazer a vontade de Deus. Aí aqui, ser obediente e seguir aquilo que a palavra determina. Também precisamos observar que Deus não escolhe pessoas como nós escolhemos, os padrões das qualidades.
de Deus são muito diferentes dos nossos, porque nós podemos observar em 1 Samuel 16, no versículo 6 e no versículo 7. Então, em 1 Samuel 16, no versículo 6 e 7 diz: Quando eles chegaram a Samuel, veio Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Versículo 7. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas o julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Muito massa, cara, muito massa. Então, tipo, tem várias pessoas que chegam pra falar: Nossa, porque você se veste assim? Nossa, porque você usa maquiagem? Nossa, porque você veste calça? Nossa, porque você calça sandália? Nossa, porque você gosta de sapato? Nossa, 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 nossa. Nossa! Elas julgam a pessoa pela aparência, mas Deus não. Deus não julga a aparência. Deus olha, ó, seu coração. Por que Deus olha o seu coração? Porque Deus não é aquela pessoa que fala: Nossa, só porque você tem cabelo curto, eu não vou te aceitar. Nossa, só porque você... Não. Deus, ele olha o seu coração, porque a Bíblia mesmo fala: não é onde estará a sua aparência, a sua beleza, estará o seu coração. Não, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Se o seu coraçãozinho, né, o seu tesouro, tudo que você tem de mais precioso está em Deus, então é porque o seu coração vai estar em Deus. Então Deus vai habitar ali no seu coração, beleza? Então é muito top isso. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então isso é muito massa. Aí é que eu coloquei: Deus não está interessado na sua aparência, na sua roupa, no seu dinheiro. Ele quer somente o seu coração, pois é nele que Jesus habita, que eu acabei de falar aqui agora. As características de uma pessoa segundo o coração de Deus. Primeira coisa, Davi era responsável. Em 1 Samuel 16, no versículo 11, aqui diz assim: E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora. Ele está tomando de conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Ou seja, Davi era responsável. Por quê? Porque os seus outros irmãos poderiam estar ali, né? Sossegado ali. Nossa, eu tomo aqui uma banha de coco aqui, bem fresco, bem de boa, aqui debaixo do pé de mangueira, debaixo do pé de coco, não sei, no arreio. Mas Davi não, Davi estava ali trabalhando, cuidando das ovelhas. Então, primeira coisa, para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, é você ser responsável. É você falar: Deus, eu vou fazer isso, você fazer. É você buscar a Deus do jeito que Deus quer que você busque. Então, seja responsável, orando, buscando a Deus, louvando louvores para Cristo, fazendo tudo que Deus quer. Então, seja responsável com a obra de Deus, beleza? Ordem da essência. A segunda coisa, Davi era sensível. 1 Samuel 16, versículo 18. Um dos empregados respondeu: Jessé, de cidade de Belém. Tem um filho que é bom e é músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Ele era sensível, por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus, ele não ouvia A e B. Várias pessoas chegam pra falar pra vocês, né? Tipo: você não vale nada, você não presta, olha que você é isso. Fala milhares de asneiras pra você, mas Deus não. Deus sempre fala: filho, você é minha pedra preciosa. Fala para as meninas, né? Você é a princesa dos olhos de Deus. E fala várias coisas, não só para meninas, mas também para os homens, que você é um homem segundo o coração de Deus. Então, mostre que você é isso mesmo. Então, a primeira coisa, ser responsável. A segunda é ser sensível. Tudo que Deus falar, você, ó, já captou e já vai lá, vai de jeito. Por que Davi era sensível? Porque ele era valente, tinha uma boa aparência. O principal de tudo isso é que Deus estava com ele. Então, para a gente ser sensível a ouvir a voz de Deus, é necessário que Deus esteja conosco. Terceiro, Davi era um homem de palavra. Então, vamos aqui para 1 Samuel 20, no versículo 42, que diz assim: Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu, seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonas voltou para a cidade. Ou seja, eles fizeram uma promessa entre eles dois, que naquele tempo era chamado de aliança. Então, isso Davi mostrou que ele era um homem de palavra. Então, vamos ser pessoas de palavras. Se a gente falar que vai fazer alguma coisa para outra pessoa, a gente faz. Principalmente para Deus, porque a palavra de Deus diz: é melhor você não voltar do que você voltar e não cumprir. Então, palavra, né? Vamos ter nossa palavra de honra. Então, em 2 Samuel 9, do 1 ao 8, fala de Davi e Mefibosete, que também é outro exemplo.
Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Ou seja, ele lembrou da promessa que tinha feito. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. E ele disse: sim, sou eu mesmo, às suas ordens. E o rei perguntou: ainda existe alguém na família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa como prometi a Deus? E Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas e ele é aleijado dos 2 pés. E onde ele está? Perguntou Davi. Na casa de Maquiro, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. E quando Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul, chegou a ele, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai, e eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Versículo 8. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que é que o Senhor é tão bondoso comigo? Ou seja, se a gente para analisar, nossa vida a gente não vale nada para Deus, né? Nada, 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 nada. Mas Deus diz: você vale tudo para mim, você é tudo o que eu quero. Então, não tem para que a gente andar nesse mundo sem Cristo, andar nesse mundo de tristeza, entendeu? Sem nada de bom, sem novidade de vida, só tristezas e mágoas e raiva e rancor e isso, destruindo você mesmo, destruindo seu psicológico, destruindo tudo, sendo que para Deus você vale mais do que o ouro, você vale mais do que a prata, ou seja, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, ou seja, o mundo inteiro é grande, o mundo inteiro é infinito, porque só quem sabe o fim do mundo é Deus. Deus sabe decifrar a matemática toda sem precisar da calculadora, ou seja, a matemática é infinita. Deus contar tanto, vezes tanto, aí ele responde assim, ó. Então, imagina uma alma, eu e você, vale mais do que o mundo inteiro, mais do que o dinheiro, mais do que o ouro, mais do que a prata, muito forte mesmo. E aí diz: para ser segundo o coração de Deus é necessário cumprirmos com aquilo que falamos, pois a palavra do ser humano é o que tem de mais precioso para deixar por herança. Ou seja, a herança, uma casa, um carro, isso e aquilo, não vale mais do que a sua palavra. E a quarta coisa, para ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi tinha um temor pelas coisas espirituais, que está escrito em 1 Samuel 26, versículo 9, que diz: mas Davi respondeu: não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Ou seja, Deus fez com que Moisés adquirisse um temor a ele. Isso é o essencial das nossas vidas. A gente temer a Deus. Porque hoje em dia, mas está tendo coronavírus, está tendo H1N1, está tendo isso, está tendo aquilo, porque as pessoas não temeram a Deus. Simplesmente. Então a ira de Deus está se acendendo sobre a terra. E por isso que várias pessoas de nações, entendeu? Do mundo inteiro, de vários países, estão aceitando a Cristo. Por quê? Porque eles estão vendo que a única solução para com que elas venham ser salvas dessa doença, para com que não venham adquirir essa doença. Entendeu? Então, se não tivesse surgido aquele negócio de Jesus gay, de Maria lésbica, de isso e daquilo, né, zombando com Deus, daquele negócio mesmo da mangueira lá do carnaval, né, que fizeram de Satanás derrotando Jesus, nada disso estaria acontecendo, o nosso mundo estaria bem de boa, mas infelizmente o ser humano não teme a Deus. Então vamos temer a Deus, né, gente? Vamos temer a Deus porque isso é essencial. E aqui diz: Davi entendia o valor de ofertar, segundo Samuel 24, do versículo 18 a 25. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Arão, e construa lá um altar para Deus. E Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Arão olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou, encostou o rosto no chão em frente a Davi e perguntou: Senhor, por que veio aqui? E Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Se a gente construir nosso altar para Deus, né, dentro da nossa própria casa, esse vírus vai acabar. Então fica a dica. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui são os bois para serem queimados como oferta no altar, que é as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse:
que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custam nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. E ele construiu um altar para Deus, o Senhor, e apresentou as suas ofertas, que foram completamente queimadas, e ofertas de paz. E o Senhor respondeu à oração dele, e a peste acabou em Israel. Vamos criar o nosso altar dentro da nossa própria casa, dando nossas ofertas a Cristo, ou seja, nosso louvor, nossa adoração, buscando a Ele. Porque a gente fazendo tudo isso, esse negócio coronavírus, H1N1 e entre outras que estão vindo, vai acabar, porque a gente vai reconhecer que Deus é o único Deus, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, e vamos temer a Ele. E também a gente vai pegar e vai entender qual é o valor da nossa oferta de louvor, não só de dinheiro, para Cristo, beleza? Então vamos para a próxima. Então, a próxima dica de como ser uma pessoa segundo o coração de Deus é: sexta, Davi tinha a humildade de se arrepender. Ou seja, humildade é tudo nessa vida. Segundo Samuel 12, do 1 ao 13, diz: O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. E Natã foi e disse: Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o que era pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu em sua casa, junto com os filhos dele. E ela se alimentava com a sua própria comida. Deixava que ele bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para os visitantes. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou-a como uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso quando aquele homem disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deverá ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Este homem é você, e isto é o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel, salvei de Saul, e eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha e deixado que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns de seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar uma desgraça e você verá isso. E quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia, você pegou e escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa ver. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Um pecado bem violento mesmo, né? Pra Deus não existe pecado nem pecadão, mas pra gente, quando a gente olha assim, nossa, esse aí foi um dos pecados maiores que Davi não tem isso, gente. Tudo pra Deus é pecado. Pra Deus não existe pecado nem pecadão, tudo é pecado. Então, o que aconteceu? Davi fez tudo isso, né, como eu acabei de ler aqui, mesmo assim Deus ainda perdoou. Ou seja, a humildade da gente chegar a se arrepender, pedir perdão a Deus é importante. É tanto que Jesus nos ensina a orar: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Então, vamos perdoar e vamos pedir perdão a Deus a cada dia. Se arrepender, gente, é o fundamental. Porque se as pessoas que zombaram de Cristo se arrependerem desses seus pecados, né, se arrependessem, a gente não estaria vivendo isso hoje em dia e também já teria passado já essa praga desse coronavírus do H1N1. Então, eu faço aqui uma pergunta para vocês. Vocês têm se arrependido dos seus pecados ou já se acostumou com eles? Tipo, o pecado é iniquidade, né? Você peca, mas já se acostumou com eles? Essa é a pergunta. Reflitam. Então, a conclusão de tudo isso é que nós venhamos pensar em ser pessoas segundo o coração de Deus e que nós venhamos fazer tudo o que Ele quer que a gente faça, nos arrepender dos nossos pecados para ser uma pessoa segundo o coração dele e que a cada dia a gente venha orar pedindo a Deus para ser pessoa segundo o seu coração. Então vamos orar para que esse vídeo venha se encerrar, ok? Então vamos lá. Senhor, nesse momento nós entramos na sua presença para te pedir que nós venhamos conseguir ser pessoas segundo o seu coração e que nada, Pai, que venha nos afastar de Ti, venha conseguir isso, mas que a gente venha ter, meu Pai amado Deus, sempre a proximidade de Ti, que nós venhamos ter o temor, nós venhamos ter
a humildade de reconhecer os nossos pecados e que nós venhamos a cada dia nos arrepender de tudo aquilo que a gente faz de errado e que o principal, a gente venha sempre temer ao Senhor. Então, que o Senhor venha perdoar essa nação, que o Senhor venha trazer a cura para essa nação, que o Senhor venha acabar com esses vírus, o coronavírus, o H1N1 e entre outros que o povo diz que vão vir. Mas nós sabemos que somente o Senhor é Deus e que nada é maior do que o Senhor. Então, desde já nós te agradecemos e te pedimos que fique conosco, nos faça ser pessoas segundo o seu coração. Amém. Que Deus venha nos dar um coração igual ao dele, que nós venhamos ser pessoas segundo o seu coração. Então, beijo, fica na paz e abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!